Acordamos hoje talvez com uma das maiores tensões dos últimos 40 anos no Oriente Médio, porque Israel entrou em estado de guerra e o Hamas declarou guerra contra Israel. Rolou um ataque essa madrugada. Nesse ataque, inicialmente, eram 22 feridos. Agora, no último balanço do Ministério da Saúde de Israel, já passa de 520 feridos. O Hamas jogou bombas em Israel, principalmente ali naquela área próxima à faixa de Gaza, além de relatos de invasão nas cidades e sequestros. E aí, quando a gente ouve essa notícia, a gente imediatamente toma lado. Mas esse é o tipo de conflito que a gente não toma lado. Por quê? Porque esse conflito é um conflito que foi escalando pelo enorme nível de pressão que existe entre Israel e palestinos. No último ano, mais especificamente nos últimos 2 anos, a Palestina tem sofrido todos os tipos de pressão possíveis de Israel. A gente está falando de uma retirada constante dos direitos civis do povo palestino, de invasões, assassinatos, execuções, inclusive de jornalistas. Então a tensão é muito grande. É importante lembrar também que em Israel a pressão também é muito grande contra o Netanyahu, que é o primeiro-ministro lá, por medidas excessivas, principalmente retirando poderes da Suprema Corte e tudo mais. Então há uma crise política muito grande em Israel. Com essa crise política muito grande de Israel e com esse ataque do Hamas, é claro que Israel vai entrar em estado de guerra, até porque internamente ele controla a sua crise política, ele controla as manifestações constantes e exteriormente ele pode atacar da forma mais brutal possível a população palestina com a desculpa de que eles foram atacados. Não, eu não estou passando pano para o Hamas, mas eu estou explicando que a situação entre Palestina e Israel é uma situação antiga e nos últimos anos ela tem ficado cada vez mais tensa, com a opressão cada vez maior do povo palestino. O Hamas é um grupo terrorista, mas é um grupo terrorista meio que de resposta a esse excesso de violência. É óbvio que ninguém espera que a violência aumente, porque quem vai sofrer mais são os civis. Porque nesse tipo de conflito entre o Hamas e Israel, quem sofre é o povo israelense e o povo palestino. Mas é importante entender o contexto histórico de tudo isso e o contexto político também. Porque Israel é um estado de guerra, ele controla duas situações. A crise política interna e ele tem um certo aval internacional para controlar a situação na Palestina. E como todos os líderes internacionais têm noção de como essa situação é grave, vários líderes já falaram, líder francês, líder da União Europeia, entre outros, contra qualquer conflito, para uma tentativa de terminar o conflito. E a liderança do Egito disse que já estavam monitorando a situação cada vez mais tensa entre os dois grupos. O fato é que agora, nesse momento, no conflito que acabou de começar, além da gente não tomar lado, a gente tem que observar o que está acontecendo e torcer para isso acabar logo, a gente precisa tomar muito cuidado com as narrativas que vão aparecer, porque vai aparecer muita narrativa. Mas é sempre bom entender que a situação Palestina e Israel não é nova, é uma situação muito tensa e que já levou muitos mortos dos dois lados e já passou da hora de se definir um território efetivamente palestino e se definir os limites de Israel e também de controlar algumas situações por lá.